Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então, já sabemos que o horário que você escuta esse áudio é o horário que o Espírito Santo quer falar com você. Amém? E esse é mais um The Time with God. Para quem não me conhece, meu nome é Gisele Alves. Vamos para mais um pequeno estudo com a doce presença do Espírito Santo, que em nome de Jesus ele venha abrir a tua mente, abrir a minha mente para que nós possamos receber a palavra revelada do Senhor, aquilo que ele quer falar conosco nesse áudio. Amém? Hoje nós vamos aprender, meus amados, sobre a história de José. Amém? A história de José, meus irmãos, ela conta que ele era um dos 12 filhos de Jacó. Era, obviamente, o favorito, odiado por isso, por seus irmãos. José foi vendido e mercadores de escravos e acabou emergindo como governante de todo o Egito. Com José, aprendemos como o sofrimento, não importando quão injusto seja, desenvolve um caráter mais forte e uma sabedoria mais profunda. Então, meus amados, vamos abrir um parêntese aqui. Primeiro ponto: aprendemos com o sofrimento. Por isso que Deus ele permite na minha e na sua vida um tipo de sofrimento. Não que Deus ele seja injusto, jamais, porque ele te ama, ele é pai, ele é cuidador e ele é o fiel amigo, que jamais vai te abandonar. Mas ele permite certas ocasiões na nossa vida para que, primeiro, o plano dele se cumpra na tua e na minha vida, e segundo, para que ele desenvolve um caráter mais forte e com sabedoria em você. E segundo tópico que a gente pode abrir aqui nesse parêntese, pensa comigo, se o próprio Jesus, o Cristo, que deixou a sua glória, veio a essa terra, se humilhou, passou por tudo o que ele passou, sendo santo, que ainda continua sendo santo, não teve nem sequer uma gota de mancha de qualquer tipo de pecado que fosse. Enfrentou tudo o que ele enfrentou e ainda pior, com a pior morte que existia naquela época. Aí tu acha mesmo que eu e você não vamos passar por devidas coisas? Infelizmente vamos. Você é hipócrita com vocês que é gostoso passar? Não, não é gostoso porque só quem passa é que sabe a dor que é, não é verdade? Principalmente que quando a gente nem imagina das pessoas que vêm, não é verdade? José, quando ele era pequeno, ele aproveitou enquanto ele era o filho favorito de seu pai e não parecia se preocupar sobre a maneira como seus irmãos se sentiam a esse respeito. Ele nunca poderia ter imaginado que eles venderia a mercadores de escravo, mas foi exatamente isso o que eles fizeram. Quando jovem, José era excessivamente confiante. Sua autoconfiança natural intensificada pelo fato de ser o filho favorito de Jacó e por conhecer o desejo de Deus para a sua vida. Olha aí, meus amados. Será que nós conhecemos o desejo de Deus para a nossa vida? Pois é, fica essa pergunta no ar. Era insuportável para os seus 10 irmãos mais velhos que acabaram conspirando contra ele. Ou seja, a raiva, o ódio, a inveja era tanta que os seus próprios irmãos não suportou e conspiraram contra ele, mesmo sendo tão jovem José naquela época. Mas essa autoconfiança, moldada pela dor e combinada com um conhecimento pessoal de Deus, lhe permitiu sobreviver e prosperar, onde muitos teriam fracassado. Ou seja, a chave aí, meus irmãos, é a confiança
não nos homens, não no dinheiro, não no qualquer coisa, no emprego, na família, é em Deus, em primeiro lugar. Ele acrescentou uma sabedoria silenciosa e tranquila à sua confiança e conquistou os corações de todos aqueles que conheceu. Potifar, o carcereiro, os outros prisioneiros, o faraó e muitos anos depois, até mesmo aqueles 10 irmãos. Talvez você consiga se identificar com uma ou mais dificuldades que José enfrentou. Ele foi traído e abandonado por sua família, exposto à tensão sexual e punido por fazer a coisa certa. Quantos se identificaram aí? Ele suportou um longo período de aprisionamento e foi esquecido por aqueles a quem havia ajudado. Ah, meus amados, a ingratidão dói, não dói? Ao ler essa história, observe que José fez, em cada caso, a sua reação positiva, transformou cada empecilho em um passo à frente. Ele não passou muito tempo perguntando por quê. Vamos aprender com José, mas nesse ponto, em vez da gente ficar perguntando, questionando a Deus o porquê, vamos perguntar o para quê, ou qual é o propósito que Deus está tendo nessa situação, ou que já teve, se já aconteceu a situação. Sua abordagem era: que farei agora? O- os que conheceram José estavam cientes de que, onde quer que ele fosse e o que ele fizesse, Deus estava com ele. Quando você estiver diante de um empecilho, o princípio de uma atitude como a de José é reconhecer que Deus está com você. Meus amados, Ele está com você. Às vezes ele pode ficar em silêncio, mas que ele está com você, ele está. Ele é o único que nunca vai te abandonar. Não há nada como a sua presença para lançar luz sobre qualquer tipo de situação sombria. Meus amados, olha quão lindo o pedacinho aí do estudo que nós aprendemos com esse áudio, não é verdade? Mas aqui, o ponto-chave que o Senhor quer falar para nós é que não importa a situação que passamos, primeiro, a confiança em Deus. Segundo, não devemos mudar nossa essência, o nosso caráter por causa das pessoas. José continuou sendo ele. Não importou a situação que ele passou, enfrentou e sofreu. Ele manteve o caráter dele e a obediência em Deus, ou seja, ele ainda era temente ao Senhor, mesmo tendo várias oportunidades de virar as costas para Deus, de abandonar a Cristo e viver a vida dele, porque ele poderia ter feito isso, mas ele escolheu viver com Deus e ele ainda pagou o mal com bem. Isso é muito sério e muito lindo. Por isso que José colheu. Por quê? Porque a gente só planta, a gente só vai colher aquilo que plantamos. Não é verdade? Então, que fica essa palavra para cada um de nós com esse áudio. Para quem queira conhecer mais sobre a história de José, ela está narrada no livro de Gênesis, a partir do capítulo 30. E ele também é mencionado lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 22. Amém? Então fica todos na paz do Senhor Jesus e lembre-se, Jesus nunca vai te abandonar. Amém.